Olá pessoal, tudo bem? Professor João Messias e conforme nós combinamos aí na aula ao vivo, estou fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo breve, né? Só para fazer alguns apontamentos aí em relação à atividade mapa de vocês da disciplina de gerenciamento de software, tá? Então eu estou dentro do ambiente de vocês aqui, né? E aqui tem a nossa atividade, o que está sendo solicitado ali pela professora Luciane, tá? E aí eu fiz um arquivo aqui, um rascunho, né, para ficar mais fácil de entender cada uma dessas etapas, né, que a professora pontuou ali. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, a primeira parte da atividade, ela consiste no quê? Identificar as funcionalidades do sistema que está sendo proposto ali, né? A professora apresentou um cenário para vocês, então vocês vão ler esse texto e identificar ali, né, pelo menos cinco funcionalidades, né, ou requisitos funcionais, tá? É, e aí eu coloquei aqui um exemplo de como que vocês podem fazendo isso, tá? Aqui, ó, funcionalidade um, né, cadastrar o usuário. E aí vocês vão listando, né, conforme o que forem identificando. Essa seria a primeira etapa aí da atividade, ok? A segunda parte é o que? Elaborar um cronograma, tá? A partir dessas funcionalidades que vocês identificaram. Só que o cronograma não precisa ser de todas as funcionalidades, tá? Pode pegar somente três aí e esboçar aí um cronograma disso, ok? Alguns alunos perguntaram sobre o uso do MS Project, ou outra ferramenta que auxilia aí nessa elaboração do cronograma. Eu, assim, a gente não vai colocar nenhuma restrição em relação a isso, mas a gente sugere o uso de uma ferramenta mais simples, como o próprio Excel, né? No Excel aí você consegue fazer esse cronograma tranquilamente, ok? E aí aqui, tá? Um pequeno exemplo aí do que eu fiz, ok? Listei ali, ó, funcionalidade um, destaquei as etapas, né? Ó, tanto que lá na atividade, se a gente for lá na atividade da professora Luciane, né, você vai ver que ela pede o seguinte, ó, escolha ao menos três funcionalidades, né, elabore um cronograma com base no método tradicional, levando em consideração as seguintes etapas, né, análise, desenvolvimento, teste e entrega ao cliente ou a implantação, ok? Aqui, ó, vamos voltar lá no meu arquivo. Obviamente eu coloquei só alguns exemplos, mas vocês viram que tem mais parte, tem a parte de implementação que também deveria estar constando aqui. Mas para vocês entenderem o que que é a ideia do cronograma, tá? Você vai especificar a funcionalidade que você vai estar tratando, e aí você vai colocar as etapas, né? Ó, etapa de análise, etapa de desenvolvimento, etapa de teste. Duração, você vai definir o tempo de duração de cada uma dessas é, atividades aí para conseguir desenvolver essa funcionalidade. Estabelecer o início e o fim, né? Quando começa a atividade, quando ela termina. E principalmente, né, tem que constar também atividade predecessora. Se eu não me engano, a professora também colocou aqui, ó, também é necessário apresentar as atividades predecessoras. O que que seria isso, tá? Perceba que aqui, ó, na funcionalidade 2, por exemplo, eu tenho uma indicação com o número 8 aqui, né? Aqui, ó, na linha 9, né, a funcionalidade 2, quando ela estiver na etapa de teste, ela tem uma atividade predecessora, que é o quê? O que consta na linha 8. O que que consta na minha linha 8? Né? O desenvolvimento da funcionalidade 2. Então, assim, para que eu possa testar a funcionalidade 2, obviamente eu preciso ter desenvolvido ela anteriormente. Então, né, entenderam aí como que é esse esquema da atividade predecessora, ok? Então, ó, quando a gente chegar aqui, basicamente metade da atividade foi desenvolvida já, tá? Aí a gente vai para a segunda metade da atividade, que é o quê? Pensar em modelos, né, metodologias ágeis para o desenvolvimento desse projeto. Aí assim, você pode se desligar um pouco dessa questão do cronograma e aí pensar o seguinte: como que você vai fazer, né, utilizando uma metodologia ágil, por exemplo, o próprio Scrum, para desenvolver essas funcionalidades? Tá? Então você vai descrever todo o processo, né? E aí você tem que colocar qual que é o tamanho da sua equipe, tá? Definir o tamanho de cada sprint para desenvolver essas funcionalidades, tá? E aí explicar como e quais funcionalidades podem ser entregues em cada sprint.
ok? Percebam que não tem nada relacionado a algum programa específico, nada. É tudo uma atividade onde vocês vão descrever e explicar cada uma das ações. Feita essa terceira etapa, pessoal, aí a gente vai para o encerramento da atividade, que é o quê? Fazer um comparativo, né? Inicialmente você listou as funcionalidades, certo? Depois você fez um cronograma pensando numa ideia um pouco mais tradicional de desenvolvimento, modelo cascata, por exemplo. Tá? E aí na terceira etapa você trabalhou a questão das metodologias ágeis. Aqui na quarta etapa você vai fazer um comparativo, né? Citando aí quais pontos você achou positivo enquanto você estava se organizando ali, trabalhando dentro de uma metodologia mais tradicional, e depois como que foi esse mesmo processo quando você começou a trabalhar com uma metodologia ágil, né? Destaque aí os pontos positivos, os pontos negativos de cada uma delas, o que que você, né, identificou durante esse processo. Explique isso aí, né, dentro do arquivo, né, no formato de texto, e sua atividade está concluída. Ok? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado aí muitos dos que estavam com dúvida. Tá? Mas caso se mantenha alguma dúvida em específico, aí pode nos procurar na mediação que a gente vai estar à disposição para auxiliar. Como sempre, eu peço que evitem aqueles envios tardios, né, em cima da hora da entrega da atividade, porque aí acaba inviabilizando aí até mesmo uma orientação, né, dentro de um tempo hábil para que você possa sanar a sua dúvida e fazer a sua atividade tranquilamente, ok? Vocês são alunos aí de terceiro, indo para o quarto ano praticamente do curso. Acredito que essa questão aí da entrega da atividade já é algo mais organizado aí, vocês já estejam um pouco mais cientes em relação a isso. Mas qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá ok?